Liga que está no ar, mais um programa da TV Justiça que conecta você, jovem, com seus direitos e mostra quem está fazendo a diferença. Na edição de hoje, o destaque é para uma geração de jovens ligados no voluntariado. Falar inglês fluentemente pode ser a porta aberta para uma série de empregos e oportunidades profissionais. Apesar disso, apenas 1% da população brasileira tem esse conhecimento. Mas no que depender da vontade e da disposição de uma professora mirim, ao menos para uma parcela de jovens do interior de São Paulo, essa história pode ser diferente. É que apesar da pouca idade, uma menina de 12 anos, eu disse 12 anos, craque no inglês, resolveu encarar as salas de aula e ensinar o idioma de forma voluntária. Se liga na bio da Eleonora Costa, a mini teacher. O perfil dela no Instagram é uma pequena amostra do tamanho da oportunidade que a Eleonora oferece para quem quer aprender inglês. Aqui, a gente não sabe se a mini teacher de 12 anos está brincando ou ensinando. E por que não as duas coisas? O jeito certo de se falar dentadura em inglês é denture. Denture. Hello, hello. E não é só a pequena professora que se diverte ensinando. A estratégia da Eleonora é dar aulas de um jeitinho divertido de aprender. Neste post, as fotos da turma de alunos da ONG, onde a mini teacher é voluntária. Difícil saber quem é aluno e quem é a professora, né? Mas a Eleonora tá de pé, bem ali, disposta a tirar dúvidas. E a mini teacher não perde uma chance de ensinar, seja em sala de aula ou fora dela. Cada passeio é uma oportunidade de falar sobre a pronúncia ou ensinar um vocabulário para os seus alunos e seguidores. 3, 2, 1, go! São tantas dicas que elas foram reunidas num livro. E o que era um sonho, aos poucos se torna realidade. E o caminho para o futuro, dela e de outras tantas crianças. Se me perguntarem que profissão eu quero executar daqui 5 ou 10 anos, não sei, só sei que eu jamais vou deixar de ensinar. E é ela, a mini teacher, a Eleonora, que a gente chama para entrar aqui no telão do Se Liga. Eleonora, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. E para participar dessa conversa, a gente recebe jovens que estão envolvidos em projetos de trabalho voluntário voltados para a educação. É a Caroline Bispo Tomé da Luz, de 18 anos, que participa do projeto Matemática em Movimento de São Paulo, e o Vitor Mariano, de 22 anos, que integra um projeto de extensão voltado para o acolhimento de crianças, filhos de moradores da região de São Sebastião, aqui no Distrito Federal. Vamos dar boas-vindas para ele. Seja bem-vinda, Caroline. Obrigada, e eu que agradeço o convite. Tudo bom, Vitor? Seja bem-vindo. Opa, boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Agora, como o serviço voluntário pode contribuir na formação de crianças e adultos? Existem leis que disciplinam essa atividade? Para responder nossas perguntas sobre esse que é conhecido como terceiro setor, nada melhor do que falar com quem é reconhecida pela atuação nessa área, a presidente do voluntariado Einstein, Thelma Sobol. Vem para o telão do Se Liga, doutora Thelma. Oi, Marina, é um prazer estar aqui com vocês e ter a Caroline, né? Vitor e Leonora como colegas, contando um pouco da experiência que eles têm. Eu comecei a ser voluntária mais tarde, tá?
Eu só sou voluntária há 37 anos, eu tenho 72. Então, eu fui bem mais tarde voluntária, apesar de ter tentado ser voluntária quando eu tinha uns 15, 16 anos, e não deu para eu continuar. Vamos ouvir, então, a história agora um pouquinho da Eleonora. Me conta, Eleonora, quando que você aprendeu inglês e quando que deu aquele estalo? Eu quero dividir o que eu sei com outras pessoas. A minha mãe começou, vamos dizer assim, a me dar um contato com o inglês quando eu tinha mais ou menos 6 meses. Através de jogos, TV, filmes, séries, e várias outras coisas também. Quando eu comecei assim, a ter realmente a vontade de querer ensinar um pouco do que eu sei, foi na pandemia, quando eu tinha 9 anos, naquele tempo de isolamento. E aí eu falei assim, olha, eu quero ensinar, eu quero fazer alguma coisa para eu poder ajudar as crianças, os adultos, adolescentes a aprenderem inglês. Então aí a gente teve a ideia de fazer o canal. Então desde então eu já estou, ensinando. E vem comigo entender como foi essa transformação da Eleonora em mini teacher. E ela não está sozinha nessa missão, não. Solta o VT, diretor. Quando chegamos lá, a coordenadora falou assim, Eleonora, o que você acha de você dar aula aqui pra gente? Na hora eu me emocionei muito. Foi uma coisa tão forte que eu comecei a chorar, porque eu senti que era lá que eu tinha que estar, era lá que o meu sonho ia se realizar, que eu ia começar a dar aula. Então, eu aceitei. Então, a partir de lá, eu comecei a ir toda semana, uma vez, toda segunda-feira, firme e forte. Eu tenho mais ou menos 25 alunos. E assim, são todos muito fofos, eu adoro todos. Às vezes é um pouquinho difícil de dar aula, porque eles são muito agitados. Mas eu sei que é normal e já tô me acostumando. Oi, meu nome é Lorena. Eu sempre fui na ONG junto com a minha irmã. Antes eu só ajudava, mas teve um dia que eu faltei. Aí a criança perguntou, cadê a mini teacher? Aí, depois desse dia, a gente foi pensando um pouco e resolveu separar as turmas. Eu ficava com os menores e minha irmã ficava com os maiores. Meu nome é Juliana e eu sou mãe da Eleonora e da Lorena. Elas vão para a ONG toda segunda-feira após a escola, não comprometendo em nada a educação das meninas. E também esse trabalho é 100% voluntário, elas não recebem nada por isso. E tanto eu quanto o meu esposo acompanhamos as meninas nessa jornada. Pegamos elas na escola, elas almoçam na ONG e ficam lá entre 1h30 a 2 horas. E elas gostam bastante do que fazem, realmente fazem por amor. Eleonora, como você prepara essas aulas e foi nessa ida à ONG que você realmente decidiu que ia começar a carreira de professora mirim? Bom, a preparação das aulas é muito simples. Eu pego algumas referências na internet e aí normalmente eu sinto, né, o que eu tenho que dar. Eu vejo, reviso cada aula um pouquinho, levo material diferente. Eu não gosto de fazer apostila, muita coisa assim. Normalmente eu levo para eles. Mas eu gosto mais de realmente pôr a mão na massa. Fazer jogos, vamos dizer assim, gincanas. É assim que eu gosto. Eu sinto que eles aprendem muito mais com músicas e essas coisas, ao invés de ficar lá sentado, vendo livro, escrevendo. Porque eles começaram assim, como é que eu posso falar? Bem básico. Eles não sabiam muito quando a gente começou. E aí agora, por exemplo, antes a minha mãe falava inglês comigo, algo, e aí eles não entendiam. Agora, se a gente falar um inglês assim, como por exemplo, um dia minha mãe falou que a gente ia ter uma surpresa, aí um aluno entendeu e falou assim, surpresa, que surpresa! Aí já era. Mas assim, ao mesmo tempo a gente ficou muito feliz, porque eles já começaram a entender o que a gente falava. Vamos colocar agora a nossa especialista nessa conversa.
Thelma, a senhora tem uma longa trajetória aí de trabalho voluntário. Conta pra gente que impacto tem na vida de quem aí resolve dispor de um tempo da sua vida para ensinar e dividir aí seu conhecimento, como é o caso da Eleonora, e que impacto tem também para a comunidade? Isso pode interferir na qualidade de vida aí da sociedade como um todo? Eu costumo dizer, depois de tantos anos e trabalhando hoje com mais de 600 voluntários, que o prazer é da gente, né? E é uma coisa que te dá um prazer, você não consegue largar. Cada vez que a gente conquista alguma coisa, como ela falou, de uma criança entender que a mãe ia fazer uma surpresa, isso dá um prazer para a gente que é enorme. Então, o fato de você ser voluntário, ele dá para você a vivência de que essas situações é que realmente engrandecem a gente, né? Eu brinco que eu prefiro 100 cestas básicas a um brilhante, né? Mas isso acontece com todos. Agora, com 12 anos é muito legal, porque ela ainda está começando, né? Então, ela já está descobrindo o que ela gosta. Ela tá O problema maior somos nós, mais velhos, que durante a vida toda você vai se adaptando às suas necessidades da vida, né? E você acaba esquecendo o que você realmente gosta. E o voluntariado é uma coisa que pode te resgatar a fazer aquilo que você realmente gosta. Agora, por outro lado, a comunidade ganha muito, muito. Ela ganha porque essas pessoas que estão trabalhando com ela, tá? Elas percebem e sentem que essas pessoas estão inteiras com elas, né? Verdade. E elas são sensíveis a se adaptar a situação de cada um deles, porque ela tem 20 alunos, mas 21 diferentes, né? Verdade. E eu tenho certeza que ela tem que se adaptar e para cada um ela tem uma linguagem diferente. E o prazer que ela tem de fazer isso faz com que ela faça bem. E ela faz muito bem, você viu como ela faz, né? Ela brinca o tempo todo, ela está feliz da vida e ela está trabalhando com essas crianças com prazer. Para mim, a palavra é essa. É benefício de mão dupla, diríamos assim, né? Vamos voltar aqui agora para conversar com nossos estudantes. Eu vou dar a oportunidade, então, agora para a Caroline fazer a primeira pergunta. A minha primeira pergunta para a Eleonora, e eu queria saber como que você se sente realizando esse tipo de trabalho. Bom, primeiramente eu me sinto muito bem. Eu falo que normalmente eu aprendo, né? Mais do que eu ensino. Então, para mim, é como se eu estivesse dando alguma coisa para eles, eles estão me devolvendo em dobro. Então, para mim, eu me sinto muito, muito bem. Eu me sinto também, ao mesmo tempo, acolhida lá. Por exemplo, a diretora de lá, ela me trata muito bem e eu adoro ela. Todos de lá me tratam super bem, né? Isso me faz me sentir melhor ainda. Só de eu saber que eu estou fazendo esse trabalho voluntário, eu já me sinto bem. E aí, quando eu lembro de todas essas outras coisas, eu me sinto melhor ainda. Então, para mim, é uma sensação incrível. Vitor, sua oportunidade agora. Eleonora, você acredita que seu trabalho voluntário tem poder para transformar a sociedade? Você crê que esse poder seja suficiente para transformar ou precisa de mais? Olha, para mim depende muito, assim, vamos dizer assim, da pessoa. Porque, por exemplo, tem pessoas que estão interessadas, já outras que não se importam. Então, para mim, vem de pessoa para pessoa. Thelma, conta aqui pra gente uma coisa. Existe idade mínima para a pessoa ser voluntário? Então, no nosso voluntariado, nós temos programas especiais para jovens a partir de 15 anos. Mas eles ficam com as voluntárias, porque já aconteceu do voluntário pegar aquela atividade e largar no meio. E se a gente não dá continuidade, a comunidade deixa de acreditar na gente. Mas com os jovens é muito gostoso. E desenvolver essa sementinha de voluntário é uma coisa muito boa para nós. Vamos fazer agora um breve intervalo e a gente volta já já. O Se Liga está de volta. Na edição de hoje, o papo é com uma geração de jovens ligados no voluntariado. O Brasil tem pelo menos 57 milhões de pessoas comprometidas com atividades voluntárias. E a quantidade de brasileiros que doam tempo, conhecimento e serviços cresce a cada ano. Mas quem são eles?
É hora do Se Liga Mais. A pesquisa Voluntariado no Brasil 2021 traçou o perfil dos brasileiros que atuam em campanhas, mobilizações e organizações como voluntários. 56% da população adulta diz fazer ou já ter feito alguma atividade voluntária na vida. Não há diferença significativa em relação ao gênero dos voluntários, mas a maioria, 51%, é do sexo feminino e 48% masculino. O estudo revelou ainda que 40% dos voluntários estão na faixa etária entre 30 e 49 anos e realizam, em média, 18 horas mensais de trabalho voluntário. Entre as atividades mais comuns estão as de apoio psicológico e de educação. A pesquisa revelou ainda que, para 74% das pessoas, a solidariedade é a palavra que melhor descreve a motivação para a realização de serviços voluntários. Apesar da quantidade de brasileiros atuando no terceiro setor, apenas 45% dos voluntários ativos declararam conhecer a lei que regulariza a atividade. Eu começo esse bloco perguntando para a Thelma. Fala um pouquinho para a gente sobre essa lei do voluntariado. Eu acho que muita gente aí é voluntário no Brasil, mas desconhece um pouco essa lei que disciplina aí esse serviço. Ela orienta e ela cria situações em que não possa haver processos por trabalhar. Porque para você ser voluntário, você pode processar se você quiser. Porque se você tiver vínculo, se você tiver alguém que esteja acima de você, você ter frequência no teu horário, tá? E não receber, você pode processar. São 2 de 3 situações onde você pode ser funcionário. Mas com a lei do voluntariado, isso clareou mais, tá? Onde você realmente assina que você está fazendo um trabalho sem remuneração e que você é da tua livre e espontânea vontade de fazer. Mas as regras têm que ser assinadas também, tá? Eu tenho diversas regras que têm que ser assinadas e a pessoa tem que ser responsável por aquilo. Porque você não chega no voluntariado e faz o que você quer. Você vê a Leonora contando que ela foi recebida pela diretora, que a diretora deu atenção para ela, que toma conta dela, porque a diretora deve entrar de vez em quando na sala, né? Porque a gente tem que estar em cima. A responsabilidade é de quem dirige. Eleonora, me conta aqui, você já conseguiu ver resultados aí no desempenho dos seus alunos? Bastante, assim, os alunos que no começo, que a gente começou, né, não falava nada e agora eles já estão falando super bem. Se a gente, por exemplo, mandar eles para o exterior ou eles tiverem alguma coisa que tem que falar inglês, por exemplo, se for uma frase muito longa, muito difícil, eles ainda não estão acostumados, eles estão aprendendo antes, por exemplo, animal food, as coisas, vamos dizer assim, mais básicas, para depois eles irem se avançando e aprender as coisas mais avançadas. Então, mesmo assim, eu já vejo muito desenvolvimento neles. E como eu disse lá antes, né, eles não, quando a minha mãe falava inglês comigo, eles não entendiam, agora eles já entendem. Então, para mim, eles estão evoluindo bastante em tão pouco tempo. Caroline, pode fazer a sua pergunta. Tem uma pergunta que não é só para a Leonor, é para a doutora Thelma também, e eu queria saber como que o voluntariado mudou a vida de vocês. Faz parte da minha vida, eu não consigo largar, é uma coisa... É um bichinho que entra na gente e não sai, né? Mas ele entrou na minha... Eu tinha um centro de recreação e criatividade. E nos planos Collor, cruzado, que ninguém de vocês era nascido, eu tive que fechar a minha escola. E eu comecei a angariar roupas para a pediatria assistencial do Einstein. O Einstein tinha uma pediatria assistencial que atendia crianças de até 12 anos. E eu arrecadei tanta roupa, que me chamaram para ser voluntária. E lá eu fui crescendo, até que um dia eu criei um programa social, né? Quando eu vi que essas crianças eram reinternadas constantemente, eu criei um programa dentro da comunidade de Paraisópolis, enorme. Nós temos mais de 300 oficinas e num espaço de 5.500 metros. Estou inaugurando agora mais um prédio lá de 5 andares. E esse trabalho é meu quarto filho. Eu tenho prazer
É um prazer imenso quando eu vejo que eu fiz a diferença para alguém. O prazer é mais meu, acho que talvez até do que a pessoa. É verdade. E, Eleonora, você tem pretensão, por exemplo, de ter o seu próprio projeto também? Olha, eu ainda não sei. Não, eu nunca parei para pensar nisso, né? Mas como eu disse lá naquele vídeo, eu sei que eu só nunca vou querer deixar de ensinar alguma coisa. Então, eu posso estar onde eu estiver, que eu sempre quero estar ensinando alguma coisa. Agora, Eleonora, me conta uma coisa, calma também tem que ter de vez em quando para dar aula para criança, né? Como é que você faz aí para controlar a criançada numa sala? Pede ajuda para a mãe, para a irmã? Como é que você faz para conseguir controlar todo mundo para dar a sua aula? É um pouco difícil, né? Normalmente eles estão muito agitados, sabe? Não param. Só que aí, cada dia eu uso um esquema. Tem dia que eu levo um apito, que a diretora ela dá um que me deu. Tem dia que eu faço uns risquinhos na lousa. Então, por exemplo, eu falo assim, ó, se chegar em 5 risquinhos, vocês não vão ter mais brincadeira. Aí eles já dão uma acalmada. Às vezes eu escrevo o nome das pessoas que estão, assim, aprontando. Aí eles param na hora. Então, assim, é um pouco difícil de controlar. Às vezes, uma das ajudantes lá tem que interferir para poder falar. Além das aulas na ONG e do livro que você escreveu, você também tem um canal no YouTube e tem redes sociais. Como é que você seleciona? Como é que você grava esses vídeos? Como é que você decide? Assim, isso aqui vai para o YouTube, isso aqui vai para a minha sala de aula. Como é que funciona essa decisão aí? Olha, normalmente quando eu vou gravar os vídeos, eu pego o que está no meu livro, né, e falo. Então, por exemplo, eu pego os assuntos do meu livro e gravo o vídeo. Às vezes não também. Por exemplo, que nem eu fiz lá na feira do meu avô, eu não peguei do livro. Mas eu vi, assim, quando eu olho assim, eu já penso, se eu fazer isso, aquilo. Aí eu falo com a minha mãe, ela confere a pronúncia, para não ficar nada de errado, ficar bem claro. Vitor, conta pra gente um pouco qual é o projeto que você participa, como que é a sua atuação nele. Então, o projeto que eu participo é um projeto de extensão da faculdade, que eu faço pedagogia, estou no segundo período agora, em que a gente acolhe filhos, né, dos próprios alunos mesmo, que estudam de manhã, de tarde ou noite, né, do curso técnico ou então da graduação, e a gente passa um período com elas, sabe? Onde eu estou é à tarde, então, só que assim, a gente não tem, por exemplo, atividades prontas, a gente não ministra aulas para as crianças, a gente deixa elas com bastante liberdade. Então, cada coisa com elas pode ser uma dinâmica explorada por cada monitor que, se ele decidir que, por exemplo, ele quer fazer uma atividade assim, bem cada mesmo, como, por exemplo, da Eleonora, de ensinar inglês, a gente não vai passar como uma atividade, com um questionário, um papelzinho e tudo mais. A gente vai fazer brincando, porque assim elas se sentem bem mais... É mais divertido para elas, sabe? Elas não se sentem presas. E como muitas vezes elas chegam, tipo assim, já da aula, elas não vão querer chegar lá no espaço lá da ludoteca e pensar, poxa, eu vou ter que fazer atividade de novo. Elas não gostam, elas acabam desanimando muito. Então a maneira da Eleonora, assim, por exemplo, dentro da ludoteca é uma coisa que funciona muito bem, perfeitamente bem. Só que a gente faz dinâmicas, a gente não faz atividades. Bacana. E Caroline, como que é também a sua participação nesse projeto voluntário? Então, eu sou aluna de Matemática em Movimento há 4 anos. E não é só matemática. A gente tem ajuda, por exemplo, na questão de redação, mas eu acho que eles ajudam muito na confiança da gente como aluno, sabe? É um lugar muito especial para mim. Eu tenho um carinho, um afeto muito grande por lá, porque eu comecei a perder o medo de fazer as coisas, sabe? Me ensinou a ser uma pessoa melhor, né? É isso. Eleonora, fala então agora um pouquinho para a gente do seu livro. Você já falou das aulas que você dá na ONG, explicou agora um pouquinho do seu canal no YouTube. Eu quero agora que você fale um pouco do seu livro. Ele demorou 1 ano para ser feito. Eu queria lançar ele quando eu tinha 10 anos. Eu comecei a escrever ele com 10. Só que demorou tanto para ficar pronto que acabou saindo quando eu tinha 11 anos. Mas mesmo assim, é um orgulho para mim. Eu fazia cada dia um pouquinho, porque aqui, ó, tem umas páginas que eu escrevi tudo à mão, assim, com uma mesa digitalizadora, ó. Aqui, ó, é tudo a minha letra, ó. Aqui. Então, acabou dando mais trabalho, que eu tinha que ir lá, escrever, deixar a letra bem bonitinha.
Mas, assim, ficou bem legal. Mas, assim, mesmo assim, demorou bastante para ficar pronta. Eleonora, parabéns pela disponibilidade que você tem em dividir o seu conhecimento. Ainda tem muito tempo para você dividir ainda mais para outros alunos. Obrigada pela participação do Vitor, obrigada, Caroline. Meu agradecimento especial à Thelma. E o Se Liga fica por aqui, mas o conteúdo você já sabe, está lá nas nossas redes sociais. Estamos no YouTube, no Instagram, no Twitter e no Spotify. É só digitar @Rádio ITV Justiça. Até o próximo programa. Fui! Show.